Pega o teu cafezinho porque hoje nós vamos fofocar sobre os livros que eu li no mês de agosto. Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat, estou muito feliz por estar com vocês em mais um vídeo. E o vídeo de hoje é aquele vídeo onde eu falo um pouquinho sobre os livros que eu li no mês de agosto, eu comento sobre o que eu achei de cada um deles e também falo um pouco sobre as notas que eu dei para cada um. Alguns desses livros têm resenha aqui no canal, que se não saíram, devem estar saindo nos próximos dias, mas os que não têm resenha, eu já aproveito esse vídeo e faço um apanhado geral sobre todos eles. Esse vídeo é uma forma de a gente conversar um pouquinho sobre alguns livros que nem sempre eu consigo fazer ou gravar uma resenha sobre eles. Muitas vezes não dá tempo, não consigo. Então esse vídeo acaba servindo essa função de ser um resumão das leituras para que vocês conheçam alguns livros. Algum milagre aconteceu em agosto e eu li 7 livros. Geralmente eu leio 5 pelos vídeos anteriores, vocês já devem ter percebido isso, mas algo na água de agosto fez com que eu lesse um pouquinho mais. Lembrando que números são apenas números e que se você leu apenas um livro no mês e ele foi maravilhoso, é isso que conta. Vamos lembrar de ler para ser feliz, para passar tempo, para viver um momento maravilhoso, porque no fim das contas o que importa é qualidade, não quantidade, né? Então vamos lá. Comecei o mês lendo a trilogia de Alexandre da Mary Renault. Vocês me acompanharam, eu fiz vários vídeos sobre esses livros aqui. Essa é uma trilogia que foi escrita na década de 60, se não me engano. A Mary Renault foi uma estudiosa do período grego, do período clássico, e ela escreveu essa trilogia, que é a trilogia de Alexandre, onde ela vai contar a vida de Alexandre o Grande desde o seu nascimento até a sua morte. O primeiro volume é esse aqui, Fogo do Céu, que apresenta pra gente a infância de Alexandre até o momento em que ele se torna o rei dos macedônios. Fantástico, dei 4,5 estrelas pra esse livro, foi assim uma surpresa, eu não estava esperando gostar tanto quanto eu gostei. Confesso pra vocês que eu fui ler assim muito de boa, sem criar expectativas, e quando eu vi, eu tava totalmente imersa nesse mundo, na história de Alexandre, nessa antiguidade, fascinada por esse momento da história da humanidade. E eu precisei ler os 3 livros um atrás do outro, não fiz pausa, logo depois eu já passei para a Jovem Persa, que é o volume 2. Nesse livro aqui a gente vai ter o momento das grandes conquistas de Alexandre, quando ele invade a Pérsia, derrota Dário e se torna o grande senhor do Oriente. Nesse livro aqui nós vamos ter todas as grandes batalhas de Alexandre sendo descritas, mas tem um detalhe curioso, é que esse livro ele é contado pelo ponto de vista do Bagoas, ou Bagoas, que é este jovem eunuco que é entregue a Alexandre como um presente e que acaba se tornando um dos seus melhores amigos, confidentes e amante também. O Bagoas, ele é um personagem super cativante, é um personagem muito peculiar, assim, dentro da história de Alexandre, porque ele tem um olhar diferenciado sobre o grande rei dos macedônios. E ele é também uma figura que é muito menosprezada pelas pessoas que vivem ao redor do Alexandre, porque além de ele ser um eunuco, ele é um persa, ele é um bárbaro. Então a visão que ele tem dos outros, ela é uma visão muito particular. É um livro incrível, eu gostei muito, fiquei super imersiva nessa história também, 4,5 estrelas pra ele. E eu terminei a trilogia lendo Jogos Funerários. E esse livro aqui tem uma curiosidade, ele conta o após a morte de Alexandre. Em O Jovem Persa, a gente tem até a morte de Alexandre, e esse livro aqui conta depois. Eu confesso que quando eu fui ler Jogos Funerários, eu fiquei um pouco assim desconfiada. Eu pensei, o que tem de bom pra eu saber depois da morte de Alexandre? Eu não quero saber, eu quero saber do Alexandre, eu tô em luto por Alexandre o Grande, não quero saber de outras pessoas. Achei que esse livro aqui ia ser péssimo, porque não tinha mais Alexandre por aqui. Mas, pra minha surpresa, foi um livro muito interessante, porque esse terceiro volume, ele conta o pós da vida do Alexandre, ele conta o que aconteceu com os seus herdeiros, o que aconteceu com o seu império assim que ele falece. E é briga de cachorro grande, viu? Cada um tenta ali abocanhar um pedaço do seu império, é gente matando gente passando perna em outras pessoas, é assim, é uma loucura. Gostei muito, dei 4 estrelas pra ele, porque foi legal, mas óbvio, não tinha mais o Alexandre, né? Então eu fiquei meio triste. Depois disso, eu li um clássico que tava na minha estante há um tempinho, que eu tava com muita vontade de ler e adorei, que foi Longe desse Insensato Mundo, do Thomas Hardy. O Hardy é um escritor vitoriano, do final do período vitoriano, e Longe desse Insensato Mundo é um clássico que ele escreveu em 1874. Nesse livro aqui nós temos a história da Bathsheba Everdeen, que é uma jovem que se torna herdeira de uma grande propriedade rural, e nós vamos acompanhar a vida dela nessa propriedade, como ela se torna uma fazendeira, como ela angaria o poder para si e também os seus afetos e desafetos ao longo da narrativa.
A Batman é um personagem que ela é muito complexa, ela é uma garota jovem que comete muitos acertos e muitos erros também. E nessa questão dos seus amores, né, desses homens que rodeiam a Batman e que têm algum interesse nela, a gente tem a formação de uma narrativa de tragédias que culmina lá no final, até em crime. É incrível esse livro, eu gostei muito. Eu fiz uma resenha de Longe desse Insensato Mundo, onde eu expliquei direitinho sobre o livro, eu fiz uma análise sobre os personagens, eu vou deixar ela aqui em algum lugar se já tiver saído. Mas enfim, se você gosta de clássicos ingleses do século XIX, esse aqui, ó, maravilhoso. E não seria um vídeo sobre leituras do mês se eu não tivesse lido Suspense, né, galera? Senão, manda fechar o canal porque não tem mais o que fazer. Então, eu li 3 suspenses no mês e eu vou falar com vocês um pouquinho sobre eles. O primeiro que eu li foi A Contadora, da Freida McFadden. Esse aqui é o novo livro dela, publicado aqui no Brasil pela Record. E ele fala sobre 2 colegas de trabalho que são super diferentes, uma não tem nada a ver com a outra. E um dia uma delas, que é a Dawn, vai desaparecer. Logo depois, a polícia começa a investigar e eles vão levantar a suspeita de que talvez a colega de trabalho dela, que é a Natalie, tenha a ver com o desaparecimento. Então, é um tipo de livro, é um suspense, em que a gente tem 2 pontos de vista da Dawn e da Natalie, que são colegas de trabalho, e elas têm pontos de vista diferentes sobre as mesmas coisas. Uma delas se coloca como vítima e coloca a outra como a vilã. A questão é que você começa a duvidar. Será que realmente essa é a vítima e essa é a vilã? Será que os papéis ali não estão meio trocados? Não. É um thriller super acelerado, farofão, delicioso, divertido. Fiz a resenha dele também, dei uma conferida depois de assistirem esse meu vídeo. E eu dei 4 de 5 estrelas pra ele. Também li um livro que eu tava super curiosa, que é O Herança Macabra, da Verônica Laca, ou Llaca. Eu não sei como pronunciar o sobrenome dela, gente, desculpa. Esse aqui, ele é um suspense mexicano e ele tem uma dobradinha interessante porque ele é baseado em fato. A gente vai ter aqui uma história que se passa em 1940 e outra em 1985, e a de 1940 é baseada em um caso que realmente aconteceu, que foi o da Ogra do bairro Roma, que é essa mulher que ela foi acusada de ter assassinado muitas crianças. Ela é considerada a primeira serial killer do México, e esse livro aqui vai falar sobre ela, sobre esse assunto, e vai costurar com uma história que acontece em 1985, com um escritor que tem alguma conexão com essa mulher. Eu dei para esse livro 3 estrelas e meia, eu gostei dele, eu achei um bom livro, adorei conhecer a escrita da autora. Eu acho que ele é um suspense assim, muito intenso, denso, e é um livro pesado, assim. Eu falei dele no meu vlog de leitura, e ele é um daqueles livros, assim, que você vai lendo e você vai tendo que dar uma respirada, porque ele toca em vários temas sensíveis aqui. Tem a questão das mortes das crianças, tem a questão ali de abuso doméstico, tem uma série de violências que acontecem nessa sociedade, nessa cidade, nesses bairros. Então é um livro muito bom, mas é um livro, assim, um pouco difícil de digerir. Não sei se todo mundo, assim, vai gostar tanto assim. Mas eu fiz resenha dele também, já deve ter aparecido, deve estar aí em breve. Recomendo para leitores fortes e acostumados, viu? E seguindo no meu projeto de desencalhar livros que estão na minha estante há muito tempo, eu li um livro que está na minha estante desde 2013, para vocês terem uma noção. Que é esse aqui, ó, Na Calada da Noite, da Charlotte Lamb. Eu tenho uma história curiosa em relação a esse livro. Eu comecei a ler esse livro quando eu era adolescente, através de um exemplar da biblioteca pública que eu frequentava. Eu era ratinha de biblioteca, então eu fui lá um dia, peguei esse livro e comecei a ler. Mas naquele tempo, eu não sei se hoje ainda funciona assim, porque eu não tô mais frequentando tanto, quando alguém fazia uma reserva, você tinha que devolver o livro, não importava se você tinha já terminado ou não. E eu lembro que eu, naquela época adolescente, tive que devolver esse livro sem ter terminado de ler. Anos passaram e lá em 2013 eu encontrei um exemplar no sebo, eu comprei e adivinhe, não li. Cá estou eu em 2024 lendo o livro finalmente, para vocês perceberem, né? Não tem tempo para livro. O livro é um objeto imortal. O livro é um objeto que pode ser lido hoje, pode ser lido amanhã, pode ser lido daqui a 10 anos. Essa é a magia, essa é a coisa mais incrível em relação à literatura. Vocês imaginem que eu comecei a ler esse livro, sei lá, no ano 2005, talvez, 2006, vou chutar que foi por aí. Depois eu reencontrei ele em 2013 e eu fui ler em 2024. Então, assim, não se apresse, não se culpe se você não tá lendo os livros da sua estante, não se coloque em ritmos acelerados, não se coloque metas impossíveis, porque vai ser lido. Todo livro vai ser lido em algum momento, algum dia, em algum ano da nossa vida. Eis aqui o exemplo. Mas apesar de toda essa história legal que eu tenho em relação a esse livro, a leitura não foi assim tão boa.
o que também não é um problema, né? Esse livro é um suspense da década de 90, ele fala sobre uma atriz chamada Annie, que ela faz parte de um seriado de televisão muito famoso, ela é muito amada pelos tabloides, e ela tem essa aparência angelical e tal, só que ela esconde segredos ali no passado dela, um deles tem a ver com um abuso que ela sofreu quando ela era adolescente, e ela também vem recebendo há 8 anos bilhetes, né, no Dia dos Namorados, que tem a ver com esse passado dela e com um homem que a perseguiu no passado. Nos dias presentes, algumas pessoas que estão ao redor dela vão ser assassinadas e talvez tenha ali uma conexão com esse passado dela. A sinopse é muito boa e eu gostei da escrita da autora, eu achei a escrita dela muito boa. O que eu não gostei muito foi a personagem principal, que eu achei, ela é muito boazinha, ela é muito queridinha, ela é muito fofa, ela é muito angelical, ela é uma vítima o tempo inteiro, ela é sempre a bonequinha que precisa ser salva, e aí, sei lá, eu não tô mais com muita paciência pra esse tipo de personagem, sabe? Isso acabou atrapalhando um pouquinho a leitura pra mim, porque eu não consegui engolir a chatice dessa mulher, entendeu? Mas a história em si é legal, é curiosa, se você encontrar esse livro por um sebo, né, por aí, faz uma tentativa, talvez você goste mais que eu, mas ele é um mistério que tem a ver com televisão, com série, com atrizes sendo perseguida e tal, mas não funcionou 100% pra mim, infelizmente, mas eu fiquei muito feliz de finalmente ter lido esse livro e ter tirado ele da minha meta, e olha ali, finalmente dei um check numa leitura que eu comecei lá na adolescência, e pra esse livro eu dei 2,5 estrelas, considerei ele razoável. Aliás, gente, eu sigo muito a tabela de pontuação do Scooby. Ela é muito similar ao que eu penso e como eu realmente avalio os livros. Então, sempre que vocês quiserem ou tiverem alguma dúvida sobre as minhas leituras, lá no meu Scooby, eu sempre coloco o que eu li e eu coloco as notas certinhas. E as minhas notas sempre coincidem com a tabelinha do Scooby. 2,5 razoável. E é isso aí. Me contem agora, fofoquem comigo o que vocês leram no mês de agosto, se vocês leram alguma coisa incrível, se vocês tiveram alguma decepção, vamos bater um papo? Eu adoro os comentários de vocês, eu sempre respondo todos, porque pra mim é um prazer imenso vocês dedicarem o tempo de vocês a me assistir, deixar um comentário. Então, muito obrigada a todos vocês que sempre conversam comigo por aqui. O canal só é o canal porque vocês estão aí do outro lado me apoiando, participando, interagindo. Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar link para todos os livros aqui embaixo para vocês. Beijão! E a gente se vê no próximo vídeo.